Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós falaremos sobre as classes gramaticais. Vamos lá conferir nossa aula? E para falarmos sobre a classe gramatical, nós temos que entender o que significa essa classe gramatical. É um assunto da morfologia que trata do conjunto de palavras e da sua classificação. Na sua tela você vai ver 10 classes de palavras. Nós temos o verbo, interjeição, pronome, advérbio, artigo, adjetivo, preposição, numeral, conjunção e substantivo. Agora nós vamos começar a ver sobre cada uma delas. A nossa primeira classe gramatical é o substantivo. Substantivo é a palavra que dá nomes a todas as coisas, aos seres, a objetos, a ideias, a pensamento, e é a classe gramatical que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Nós temos aí 9 tipos de substantivos. Temos aí o comum e próprio, próprio e comum, você vai ver aí passando na sua tela. Nós temos o simples e composto, concreto e abstrato, primitivo e derivado e o coletivo. O próprio é aquele que nós aprendemos quando a gente está escrevendo o nosso nome lá, que é um nome próprio, tem que começar com letra maiúscula, ou seja, é aquele substantivo que nomeia um ser específico. E nós temos o substantivo comum, que é aquele que nomeia seres em geral. Vamos ver o exemplo. Eu digo, Imperatriz é uma linda cidade. Eu tenho Imperatriz como substantivo próprio, que nomeia uma cidade, e eu tenho a palavra cidade, que é um substantivo comum, que nomeia a vários gêneros, tá? Nós temos também o substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele que é composto de uma única palavra. Simples, ele só tem uma única palavra. Por exemplo, guarda. Nós temos aí o substantivo composto, que é composto, como o nome já diz, é composto por duas palavras. Vamos ver aí um exemplo. Flor, eu tenho um substantivo simples, e aí eu tenho couve-flor, que são duas palavras, então eu tenho um substantivo composto. Nós temos também o substantivo concreto e abstrato. Concreto é aquele que existe independente de outro, tá? E o abstrato é aquele que precisa de outro para existir. Professora, explica isso de uma forma mais clara. Eu coloquei o carro. O carro, para existir, ele não depende de nenhum outro fator. E o abstrato já é um sentimento, ou seja, ele depende de alguém para existir. O exemplo do abstrato aí é amor. O amor é um sentimento, então para ele existir, ele depende de alguém, de um ser humano, não é isso? Todos os sentimentos são substantivos abstratos. E nós temos também o substantivo primitivo e derivado. O primitivo, como o nome já diz, é a primeira palavra. O derivado também é aquele que deriva de algo. Então, o primitivo é a primeira palavra da nossa língua e o derivado é uma palavra derivada da primitiva. Olha o nosso exemplo aí. Eu tenho ferro como palavra primitiva e eu tenho ferradura como uma palavra derivada que derivou de ferro, ok? E tem o substantivo coletivo, que é aquele que é utilizado para nomear um conjunto de uma mesma espécie, tá? Que eu tenho aí o exemplo de alcateia, que é um conjunto de lobos, ok? Vou olhar na sua tela e nós vamos para a prática dos substantivos. Vamos relembrar os substantivos? Tem aí, classifica os substantivos em destaque nas orações abaixo. Esta é minha flor favorita. Você pode observar a palavra que está em destaque é o nome flor, certo? Essa palavra flor, ela entra em qual? Substantivo simples, composto, abstrato, concreto, derivado. Em que essa palavra entra? Vamos lá. Dom Casmurro é um romance. E aí? Próximo. A honestidade é essencial nas relações humanas. E o cardume migrava para a desova e o ferreiro ensinava-lhe o ofício. Vamos lá analisar pela primeira palavra? Eu tenho, esta é minha flor favorita. Eu tenho aí flor sublinhada. Eu tenho flor aí como substantivo comum. Por quê? Porque dá nome aos seres em geral. E aí eu tenho Dom Casmurro, nome próprio, você já viu aí, começou com letra maiúscula, certo? Nome de pessoa, de uma pessoa em específico.
Então, nome próprio. Eu tenho honestidade. Lembra do que eu falei na letra C? Eu falei sobre sentimentos. Honestidade algo de questão moral, é um sentimento, é uma posição que a pessoa toma de ser honesto. Então, ele depende de alguém para existir. Então, honestidade é um substantivo abstrato. Nós temos o cardume, que é um conjunto de seres da mesma espécie, não é isso? E, no caso, o cardume é o coletivo, substantivo coletivo de peixes. E aí eu tenho o ferreiro, que é uma palavra derivada de qual? Derivada de ferro, ok? Então, essa é a nossa análise na prática. Agora nós falaremos sobre a classe gramatical adjetivo. Essa classe gramatical também é muito usada no nosso dia a dia, porque é aquela que nós caracterizamos alguma coisa ou alguma pessoa, damos qualidade, damos o estado ou o modo que aquela pessoa está, certo? De acordo com o conceito, são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado, tá? Então, ela identifica a característica de alguém, da qualidade ou estado que a pessoa está. Eu posso dizer, Lúcia está feliz. Eu estou dando uma característica da Lúcia, o modo que ela está feliz. Então, essa é uma palavra, isso é um adjetivo, é uma palavra que dá qualidade, dá característica a alguém ou a algum objeto. E eles se subdividem em alguns adjetivos. Nós falaremos agora sobre o adjetivo explicativo, que, como o nome já diz, ele vem explicando o substantivo. Nós temos aí o exemplo, né, de fogo quente. A gente não precisa fazer essa redundância, dizer, o fogo quente, porque a gente já sabe que o fogo por si já é quente, não precisa essa informação, mas o adjetivo explicativo vem fazendo isso, trazendo essa informação extra ao substantivo. Nós temos também mar salgado, que a gente já sabe, né, que o mar é salgado. Nós temos a neve fria, outro adjetivo explicativo. Então, são palavras que vêm explicando, dando uma explicação a mais ao substantivo. Nós temos os adjetivos restritivos. Quais são eles? São aqueles que expressam uma qualidade que não é própria do ser, tornando o único como o único no grupo de referência. Ou seja, eu coloquei aí o exemplo blusa amarela. Todas as blusas que existem no mundo são amarelas? Não. Então, esse adjetivo restritivo, ele vem restringindo, ele vem dando uma informação peculiar do substantivo, tá? Então, no caso aí, a blusa amarela diferencia da blusa verde, da blusa rosa, da blusa branca, é uma característica pessoal dessa blusa. Então, eu tenho também aí cantora baiana. Nós temos várias cantoras no mundo, no Brasil, e o que diferencia aí essa palavra, esse substantivo, é a baiana, que é uma cantora que nasceu na Bahia, certo? E nós temos também os adjetivos pátrios, que, como o nome já diz, remete à pátria, nacionalidade, né? E aí, eles são adjetivos que nomeiam as pessoas conforme o local onde nascem ou vivem. São adjetivos derivados, ou seja, eles derivam do nome do local que a pessoa nasce. O exemplo que foi dado aí, baiano, paulista, maranhense, imperatrizense. Então, ele é uma palavra derivada de uma palavra que já existe. E agora nós vamos para a prática, né? Que é tão bom a gente estar associando aí a explicação com a prática. E aí nós vamos para a prática lendo um texto, um pequeno texto, e nós vamos associar os adjetivos que nós conseguimos encontrar nesse texto. O nome do texto é a joaninha. A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. Ela tem uma casca dura que protege as suas asas e possui 6 patas muito curtas. A joaninha vermelha é a mais comum, mas também existem joaninhas de cor laranja e amarela. Na casca, existem entre 2 a 8 pintas pretas. As cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto ruim. Desta forma, as joaninhas ficam livres de predadores. Quando atacadas, são capazes de liberar um líquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável. Em várias culturas do mundo, atribui-se à joaninha o poder de trazer sorte. Ela se alimenta principalmente de pulgões, que são insetos que atacam as plantações. É muito comilona e come entre 45 e 70 pulgões por dia.
Por isso, os agricultores consideram a joaninha um inseto benéfico, certo? Então, nesse pequeno texto, nós temos vários adjetivos, várias características dadas a esse serzinho chamado joaninha. Primeiro, vamos associar um adjetivo a outro, uma característica ou uma qualidade a outra. Nós temos aí dura. Vamos identificar no texto onde é que fala alguma coisa relacionada a algo duro. Vamos lá, já encontrei aí. Na primeira linha aí nós temos, ela tem uma casca dura. Então, eu remeto o dura ao nome casca. Eu coloco o númerozinho lá embaixo. Depois, curtas. O que ela tem curtas? Vamos lá procurar? Ah, achei aqui, ó. Ela possui 6 patas muito curtas. Então, nós vamos remeter curtas a patas. Aí, embaixo do nome cheiro, né? E aí, nós temos pretas, certo? E onde é que tá preto? Ah, na casca existem entre 2 a 8 pintas pretas. Então, pretas eu remeto a pintas. Vistosas, as cores vistosas. Então, eu remeto a cores. Amarela. Vamos lá identificar onde é que está aí o amarelo. Eu estou fazendo junto com vocês, tá? Um líquido amarelo. Então, o amarelo eu remeto a líquido. É um adjetivo do líquido, do substantivo líquido. E aí eu tenho tóxicas, com substâncias tóxicas. Então, tóxicas é o adjetivo das substâncias, né? Do substantivo substâncias. E aí eu tenho desagradável, que é o cheiro, né? Eu remeto a cheiro. E eu tenho, por último, benéfico. Vamos lá encontrar insetos benéficos lá no final. Então, esse pequeno texto é para mostrar, na prática, a contextualização dos adjetivos. Ele identifica característica, modo, estado de algum ser ou de algum objeto, tá bem? Artigos indefinidos. Bem, agora nós vamos aqui para a prática. Você vê aí uma charge na sua tela. Vamos lá ler. Era uma noite escura e chuvosa. Sabe qual é o problema das suas histórias? Falta sutileza. Era uma noite meio escura e mais ou menos chuvosa. Nesse primeiro quadrinho, o artigo uma, ele define a noite, ele não define a noite ou ele define parcialmente a noite. Nós sabemos que o uma é um artigo indefinido, certo? Então, pelo seu significado, eu já sei que não define a noite, dá características de como a noite estava, mas não especifica que noite era, que mês era, certo? Então, não define a noite. Nós temos a questão 2. Releia com atenção o segundo quadrinho. Em seguida, identifique a palavra que desempenha a função de artigo definido, aquele que define o, a, os e as, tá? Vamos lá. Segundo quadrinho. Sabe qual é o problema das suas histórias? Então, de cara, a gente já sabe aí que o artigo definido o, que vem antes do nome problema, que é o substantivo, certo? Então, nós colocamos em prática aí sobre o artigo. Nós sabemos que tem o a, que está no singular, e os e as. E o artigo, ele vem antes do substantivo para indicar gênero ou para indicar número, gênero masculino e feminino, e número singular e plural. A classe agora é a classe gramatical pronome. É a palavra que se usa para substituir o nome do objeto ou da pessoa já indicada anteriormente em uma frase. Então, todas as vezes que você vê um pronome, ele faz referência a algo que já foi dito na frase. E toda expressão que tem o papel de retomar o sujeito da sentença é considerada um pronome, certo? Um exemplo de pronome é eu falar: Maria é uma pessoa extraordinária. Ela é simpática e leve, certo? Eu poderia dizer Maria é uma pessoa extraordinária, Maria é simpática e Maria é leve. Mas eu usei o nome da Maria, Maria é uma pessoa extraordinária. E aí, no lugar de repetir o nome da Maria, eu retomo, mas com um pronome, o pronome ela. Maria é uma pessoa extraordinária, ela é simpática e leve, certo? Então, o pronome ele tem essa função de retomar
ao nome. E ele é útil na nossa língua portuguesa porque ele impede da gente ficar repetindo muitas vezes o mesmo termo. Nós temos aí os tipos de pronome. Nós temos o pronome pessoal, e nós temos, se divide em dois, né? O pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. O reto ele tem o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E nós temos o oblíquo, me, comigo, tete, contigo, cesse, consigo. E nós temos os pronomes de tratamento também, que é aquele que nós utilizamos de uma forma mais formal, como uma forma de respeito, que é o senhor, senhorita, você, vossa alteza. Nós utilizamos também com pessoas, com autoridades, né? Com pessoas que são autoridades, reis, rainhas, presidentes, pessoas que exercem algum poder executivo, legislativo ou judiciário, certo? Nós temos também os pronomes possessivos, que, como o nome já diz, indicam posse. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, vosso. Nós temos o pronome demonstrativo, que é aquele que mostra alguma coisa, que demonstra, né? Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso, aquilo. Nós temos o indefinido, que, como a gente já aprendeu, indefinido a gente não consegue definir especificadamente. Então, eu tenho algum, nenhum, outro, todo, vários, qualquer, alguém ou algo. Nós temos interrogativo, que é um dos mais simples, né? Que é aquele que remete a uma pergunta: qual, quais, quanto, quanta, que, quem. E nós temos o relativo, que quem, onde, o qual, a qual, cujo ou cuja, certo? Vocês vão observar aí agora o próximo quadro, porque nós vamos estar colocando em prática sobre esses tipos de pronomes que nós acabamos de aprender. Agora nós vamos para colocar em prática, não é isso? Nós vamos para a prática, uma pequena questãozinha aí para a gente colocar em prática aí sobre os pronomes. Eu tenho aí o exemplo dos tipos de pronome: o pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido e o interrogativo. E tenho as questões logo abaixo para a gente identificar em qual desses pronomes cada oração se encaixa, certo? Vamos lá. Quem entende essa criança? Eu sei que é uma pergunta. Quando eu olho, tenho o ponto de interrogação lá no final, eu já entendo que é um pronome interrogativo, tá? Eu não sei se você observou, mas no quadrinho que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, o quem, ele entra lá no pronome relativo e também entra no pronome interrogativo. Eu vou saber onde cada um se encaixa pela contextualização da oração, ou seja, tem um ponto de interrogação, é uma pergunta, então o quem exerce na oração um pronome interrogativo, tá bom? Você leu este livro? Olha aí o que está em negrito. Este é um pronome demonstrativo. Este que está aqui, ela poderia ter falado, ou ele. Você leu este livro aqui que está comigo? Então, é um pronome demonstrativo. Qual é a atriz principal da peça? Pronome interrogativo. Eu já sei aí que faz uma interrogação. Estes estudantes são muito unidos. Eu estou demonstrando, eu estou mostrando. Então, pronome demonstrativo. Quero pedir-te maior colaboração. Eu tenho um pronome pessoal. Lembra lá do tete contigo? Então, ela sempre gostou de ler. Eu tenho um pronome também pessoal do caso reto, né? É a terceira pessoa do singular. Nosso povo está despertando. Nosso posse, lembra? É um pronome possessivo. Aquele jornal é bom, eu estou mostrando. Então, pronome demonstrativo. E ninguém vai enfrentar este problema. Ninguém, eu não sei de quem se trata especificamente, então é um pronome indefinido. Eu acho que vocês já estão colocando em prática aí, estão tirando isso aí de letra, tá bem? E agora nós vamos para o nosso último pronome dessa aula. E então, a classe gramatical que nós estudaremos agora é o numeral. Como eu falei no início, as classes gramaticais são 10. Neste módulo, nós estudamos 5 e no próximo módulo nós estudaremos as outras 5. Então, para finalizar esse módulo, nós veremos sobre o numeral, que é a classe de palavras variável, flexionada em número e gênero, encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Como no componente curricular matemática,
Aqui o numeral exerce quase a mesma função, enumerar, como nós lemos. Enumerar objetos, pessoas, tá? E, em outros termos, numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Então, nós temos, na língua portuguesa, a escrita dessa ordem numérica, ou dessa ordem em primeiro, segundo e terceiro lugar, ou dessa ordem de número 1, 2, 3, 4. Nós vamos ver onde cada numeral se encaixa aí nessa ordem. Veja o outro quadro a seguir. Quadro, nós temos as classificações dos numerais. Nós temos aí os números cardinais, que é aqueles que nós conhecemos, né? Aquela contagem que a gente faz, 1, 2, 3, 4, numa sequência numérica. Nós temos aí uma frase para exemplificar. Carlos fez 40 anos, tá? Então, o número cardinal é aquele que indica a quantidade de seres ou de coisas. E nós temos também o número ordinais. Os números ordinais, como o nome já diz, indicam uma ordem, tá? Eles indicam o número da ordem, posição ou lugar ocupado em uma série. Primeiro, sétimo, 15º. Nós temos uma oração aí, cheguei em segundo lugar. Se nós fôssemos transcrever para matemática, nós colocaríamos o número 2 e aquele símbolozinho de ordem, né? Já na língua portuguesa, a gente escreve, pela escrita, a gente escreve o nome completo, né? Segundo, terceiro. No caso da frase aí, cheguei em segundo lugar. Números multiplicativos, que como o nome já diz, eles multiplicam, né? Os números multiplicativos se referem ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada, indicando um aumento proporcional dessa mesma quantidade. É o que nós falamos, às vezes, a gente não dizer duas vezes, a gente diz duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, certo? E aí o nosso exemplo paguei o dobro naquela conta, paguei com muitos juros, eu paguei quase o dobro da conta. É a mesma coisa de dizer paguei duas vezes, né? Por isso que o nome é multiplicado. Nesse quadro nós temos os números fracionados, que como o nome já diz também, eles vêm em frações. Os numerais fracionários se referem ao fracionamento de uma unidade de um todo, indicando assim suas frações. O que a gente normalmente diz em medidas, em bulas de remédio, em medidas para cozinha, para cozinhar, numa receita. É muito utilizado esses numerais fracionários. Nós temos aí o exemplo, 1/2, 1/3, 2/6 e o exemplo para a oração, né? Ela não ouviu 1/3 do que eu falei. A gente não costuma falar isso? Não ouvi 1/3. Eu não recebi 1/3 do que eu merecia. Eu não falei 1/3 do que eu queria falar. Então, essa aí na língua portuguesa nós chamamos do pronome chamado numeral, tá? Numerais fracionários. E por último, nós temos os numerais coletivos, que é o pronome que se refere, assim como lá no substantivo, ele se refere a um grupo de determinadas coisas ou de determinados objetos, certo? E ele se refere aos numerais que no singular indicam o conjunto de algo, definindo o número exato de seres que compõem esses conjuntos. Nós conhecemos aí o mais popular, dúzia, cento, dezena, né? Milhares. Então, nós temos aí o exemplo. Quero uma dúzia de ovos, ok? Então, nessa atividade, eu acho que ficou prático para a gente finalizar aí com o nosso conteúdo. Olha, eu te espero na próxima aula, tá bem?